Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Antes de começar aqui a nossa segunda parte da aula sobre Egito, eu queria dizer que foi muito bom ver o rostinho de alguns de vocês ontem na reunião. Muita saudade de vocês. E queria aproveitar e parabenizar a vocês e aos pais de vocês pelo empenho, pelo entendimento que é um período difícil, que a gente tem que fazer um esforço diferente que a gente está acostumado a fazer e que vai passar. Bom, nessa segunda aula a gente vai falar sobre a sociedade, a economia e a religião no Antigo Egito. A sociedade no Antigo Egito, ela era bastante organizada. Não estou querendo dizer com relação a isso que ela era justa ou injusta, que ela era bem organizada, A gente tinha uma sociedade estratificada, quer dizer, cada classe social ficava naquela classe social, não tinha uma possibilidade da pessoa ascender socialmente, de mudar de classe social, como a gente tem na nossa sociedade, por exemplo. A sociedade era basicamente organizada entre os membros da nobreza, o faraó como o rei divinizado, e os seus parentes lá, os membros da nobreza, os sacerdotes, os militares, os escribas, os homens pobres livres, os camponeses e os escravos. Vamos começar falando sobre o papel do faraó. O faraó era o rei do Egito, Só que ele era um rei divinizado, ou seja, ele era visto pela população como uma espécie de divindade, o que dava a ele a possibilidade dele fazer tudo o que ele quisesse sem ser contestado, porque como que um homem comum ia contestar o poder de uma divindade aqui na Terra, Então, ele tinha poderes quase que ilimitados na sociedade egípcia. Ele comandava a grande maioria das terras eram do faraó e da sua família. Ele comandava os exércitos e ele comandava os principais ritos religiosos, O poder do faraó ele era transmitido de pai para filho, Não tinha nenhum tipo de eleição para faraó, Só que aqui é uma coisa interessante: de vez em quando o poder do herdeiro ele era contestado. Então você poderia ter o faraó morreu, o filho vai assumir, mas aí às vezes um irmão do faraó, um parente bem próximo, contestava esse poder. Não era raro um parente do faraó sofrer um acidente qualquer, cair do cavalo, escorregar na casca da banana e morrer antes de assumir o trono, Mas na maioria das vezes o poder do faraó era transmitido de pai para filho, Eles, o faraó e a sua família, eram as pessoas mais ricas do Egito naquela época, Como eu disse anteriormente, a grande maioria das terras e melhores terras pertenciam ao faraó, além do que todos os impostos que eram recolhidos junto à população, eles iam para os cofres do faraó. A sociedade egípcia ela era uma sociedade profundamente religiosa. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. Toda vez que eu falo de religiões e religiosidade na sala de aula, eu gosto de ter um cuidado, porque nós temos que ter um entendimento de que a religiosidade de outros povos é aquela religiosidade. Não é certa, não é errada. Cabe a nós, estudantes de história, fazer uma análise de como que a religião era importante para aquele povo, Eu costumo dizer que a religião é igual ao pescoço, cada um tem o seu, não tem certo, não tem errado, a gente deve respeitar a religiosidade do outro. Nesse caso aqui, falando do Egito, a religião no Egito era extremamente importante. A vida do egípcio ela era modulada pela religiosidade. Daí, os sacerdotes serem extremamente importantes na sociedade egípcia. Abaixo do faraó e da sua família, numa escala dentro dessa sociedade, os sacerdotes eram extremamente importantes. Primeiro, porque eles eram responsáveis pelos rituais religiosos. Segundo, porque como eles comandavam os templos, eles acabavam administrando tudo aquilo que era doado em forma de oferta,
da população para esses templos. Então eles acabavam administrando uma grande riqueza, né? Então juntava o poder religioso com o poder econômico. Os chefes militares, eles eram responsáveis pela segurança do território. Tá? É interessante que, num determinado momento, após a expulsão do povo Ixo do Egito, os chefes militares ganham maior importância política, ganham poder de barganha política junto à nobreza. Tá? Os escribas, eles se constituem uma classe social que é muito interessante, porque somente esses caras, eles tinham a função de fazer o registro de tudo o que acontecia no Egito, além do registro da vida do faraó, registros religiosos. Eles eram os únicos nessa sociedade que dominavam a escrita e a leitura desse tipo de escrita, que são os hieróglifos, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí. Como eles que eram responsáveis pela escrita, eles que faziam o registro de tudo aquilo que era arrecadado, de tudo aquilo que tinha em estoque de cereal, né, do comércio que era feito entre o Egito e os povos vizinhos. Tá? Então, eles eram extremamente importantes nessa sociedade. Tá? Os garotos que eram selecionados nessa sociedade para virarem escribas, eles eram educados numa escola chamada Eduba, né, e passavam por um longo período de aprendizagem, né, sobre essa escrita hierográfica. A escrita, ela tem uma importância na nossa vida muito grande, né, e isso não era diferente lá no Egito Antigo. Tá? Eles desenvolveram 3 sistemas de escrita. A primeira e mais importante era a hieroglífica, que era a escrita oficial, né? Que era a escrita que era usada no interior dos templos, das pirâmides, dentro dos sarcófagos, que era o lugar onde os egípcios depositavam as múmias, né? Um outro tipo de escrita era a hierática, que era uma simplificação da hieroglífica, e a escrita demótica, que era utilizada para escritos de menor importância, sem caráter oficial. Aqui a gente tem uma imagenzinha da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um pedaço de basalto, né, que foi encontrada no Egito lá no finalzinho do século XIX, e através do que escrito aqui, um francês chamado Champollion, ele conseguiu fazer tradução da escrita hierográfica para o grego, e do grego fazer tradução primeiro para o francês, depois para outras línguas. Tá? Isso possibilitou que a gente tenha um estudo muito grande sobre a vida em sociedade no Egito Antigo, principalmente sobre a vida dos faraós e dos nobres. Tá? Esse fragmento, hoje em dia, ele está em Londres, lá no Museu Britânico em Londres. Tá? Aqui tem um exemplo de hieróglifo, e aqui uma tradução, né, o que significava a letra A, como é que ela era representada, né? É uma escrita extremamente complicada, porque ela é baseada nessas imagens, mas a imagem junto a outra imagem pode ter um novo sentido. Uma imagem de um ovo, por exemplo, significa feminilidade, quer dizer, uma coisa que denota que aquela palavra escrita antes do símbolo do ovo, do desenho de um ovo, significa que aquilo é relacionado ao gênero feminino. A gente parou falando lá nos escribas, voltando aqui para a questão da sociedade. O povo egípcio, né, mais da metade da sociedade egípcia, era formada por homens pobres livres, comerciantes, artesãos, lavradores, pastores, né, trabalhavam muito para ganhar o seu sustento e pagavam muitos impostos. Aqui vocês desculpem aqui que eu acabei duplicando aqui uma frase aqui.
Os escravos, eles eram geralmente inimigos de guerra, eram prisioneiros de guerra, né? Trabalhavam muito, não recebiam salário, sofriam todo tipo de castigo possível. Eles trabalhavam geralmente nas grandes obras públicas, na construção das pirâmides, em obras de drenagem dos rios, construção de diques. E o escravo não era considerado cidadão, tinha respeito pela sociedade e não possuía nenhum tipo de direito. Aqui um diagrama mostrando como que se organizava a sociedade egípcia. No topo, o faraó, né? E aqui, quando a gente coloca faraó, a gente pode colocar aqui logo abaixo do faraó a nobreza, ou seja, os parentes do faraó, sacerdotes, chefes militares, escribas, homens pobres e livres, e na base da pirâmide social, os escravos. A economia egípcia ela era basicamente voltada ou dependente da agricultura, né? A gente já falou isso na outra aula, falando da questão da importância do rio Nilo, das cheias periódicas do Nilo que faziam com que a margem dos rios, quando a cheia terminava, fosse extremamente fértil, o que fez com que o Egito fosse um grande produtor de cereais, né? Plantavam principalmente trigo, cevada, gergelim, a cerveja, né, que a base é a cevada, ela era uma bebida comumente tomada lá no Antigo Egito. Tinha uma produção grande de linho também, que era para fazer roupa, né? Então a agricultura era a principal atividade econômica do Egito, né? Eles também criavam animais, né, principalmente porcos e carneiros. O uso do cavalo ele vai ocorrer posteriormente ao início da civilização, ao começo da civilização egípcia, tá? Havia também a questão do pescado, lembrando que da importância do rio Nilo, né? Essa produção agrícola, ela começa a gerar um negócio que a gente chama excedente. Esse excedente quer dizer o que sobrava do consumo de dentro do próprio Egito, né, que sobrava do consumo interno do Egito, passa a ser comercializado com outros povos ali da beirinha do mar Mediterrâneo, né? Então eles trocavam por madeiras, vindas principalmente da Fenícia, trocavam por metais preciosos, lembrando que nesse momento a gente não tinha dinheiro ainda, né? O comércio era baseado em trocas, tá? Mas nessa época a gente já tem alguns objetos de cobre e de ouro com preço fixo que também serviam para fazer alguma troca comercial. Vê bem, a maior parte da troca comercial era feita produto por produto, tá bom? Questão da religião. Como eu falei anteriormente, a religião desempenhava um papel importantíssimo na sociedade egípcia, tá? Tudo na vida do egípcio, desde o faraó até o homem pobre e livre, era modulado por novas normas religiosas, tá? Tudo era religiosidade para o Egito antigo, tá? A religião dos egípcios antigos era uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em várias divindades. Tá? Politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença em diversas divindades. Aqui, várias divindades do panteão religioso egípcio. Nota que algumas divindades têm aparência humana, ou seja, são antropomórficos. Outros têm uma parte do corpo como humano e uma parte animal, e a gente chama isso aqui de antropozoomorfismo, tá bom? Aqui os principais deuses egípcios, né? O panteão egípcio, religioso egípcio, era muito grande. O principal desses deuses era Ra, né? Que depois, no decorrer da evolução histórica do Egito, ele foi fundido com uma outra divindade chamada Amon e passou a ser cultuado como Amon-Ra, tá bom? Os egípcios acreditavam numa vida após a morte,
Para tanto, eles deveriam levar uma vida, eles levavam uma vida onde eles tinham que respeitar normas éticas e morais, porque senão, quando morriam, eles não poderiam voltar à vida, né? Então, eles acreditavam que, como eles acreditavam que eles poderiam voltar à vida se tivessem tido uma vida digna e correta nessa vida, eles procuravam preservar os corpos. Daí a questão da mumificação. Tá? Eles acreditavam que, quando eles morriam, eles iam para um tribunal, né, chefiado por uma das divindades, chamada Osíris, e Osíris ia pegar o coração do falecido e botava numa balança. Olha lá, botava numa balança. Se botava o coração de um lado e do outro lado uma pena. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, esse cara não tinha direito a voltar à vida, né? Se o coração fosse mais leve que a pluma, ele tinha direito a voltar à vida, tá? Por isso que o faraó e posteriormente alguns nobres passaram a ser mumificados. Vê que era um processo muito caro e a mumificação só era acessível para as pessoas mais ricas, faraó e nobres. Num princípio, só o faraó era mumificado. E havia todo um processo pelo qual o corpo passava para que fosse preservado, tá? Graças a esse processo de mumificação, os egípcios acabaram descobrindo muito sobre anatomia, né? Então, eles, de uma certa maneira, contribuíram lá para os primórdios da medicina, né? Aqui está uma descriçãozinha do processo de mumificação. E isso aqui que tem que ficar na cabecinha da gente aqui, a religião era extremamente importante para eles e estava na base de tudo que era importante para a vida do egípcio, né? Que ela permeava por toda a sociedade egípcia, tá? Tudo era ligado à religião, inclusive o fato do poder na mão do faraó. Tá bom, meus amores? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me chamem, né? E junto com esse videozinho, estou postando um exercíciozinho lá para vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Vai passar logo, tá bom? Beijos.